Lia Campos e Bruna Teles, irmãs de apartamento, dividindo confidências e a rotina de um lar seguro. A amizade delas parecia perfeita. Lia confiava em Bruna cegamente, como em ninguém mais. Mas por trás das risadas e do abraço amigo, uma sombra se esgueirava, alimentada por obsessão e um desejo doentio de controle. Até que no dia 18 de maio de 2025, um pequeno ponto preto em um relógio revelou a verdade mais cruel. Câmeras escondidas filmavam Lia, cada movimento seu exposto à melhor amiga. Um confronto, um medo súbito, e Lia desapareceu. A investigação que se seguiu desmascarou Bruna, a confidente, a irmã de alma, como a mente por trás de uma vigilância íntima e um crime brutal. Quem te vigia quando você confia as chaves? Este é o mal entre nós. Se você gosta desse tipo de conteúdo, diga-nos de onde está assistindo e inscreva-se no canal para acompanhar nossos vídeos diários. Lia Campos tinha 25 anos. Ela trabalhava como estagiária de direito. Bruna Teles tinha 26 anos. Bruna era sua melhor amiga. Elas se conheceram durante o cursinho pré-vestibular. A amizade se consolidou ao longo dos anos. Em 2023, decidiram morar juntas. Elas dividiam um apartamento na zona oeste da cidade. O apartamento era pequeno. Possuía 2 quartos, uma sala e uma cozinha compacta. Um único banheiro atendia às duas. A decoração era simples e funcional. Os móveis foram comprados em conjunto. As despesas eram divididas igualmente. Isso incluía aluguel, condomínio, contas de água, luz e internet. A gestão financeira era transparente. A rotina diária das duas era bem estabelecida. Elas tomavam café da manhã juntas na maioria dos dias, saíam para o trabalho em horários próximos, voltavam para casa no fim da tarde, cozinhavam alternadamente, assistiam a séries e filmes na sala, compartilhavam o acesso às plataformas de streaming. A divisão das tarefas domésticas era definida. A confiança entre Lia e Bruna era a base de sua convivência. Elas tinham acesso irrestrito aos pertences uma da outra. Roupas eram emprestadas. Cosméticos eram compartilhados. Dinheiro ocasionalmente trocava de mãos para pequenas emergências. As senhas de Wi-Fi de acesso ao aplicativo do condomínio eram de conhecimento mútuo. As chaves físicas do apartamento ficavam em um local comum. Ambas possuíam cópias. Bruna era vista como uma figura protetora por Lia. Lia frequentemente consultava Bruna sobre decisões pessoais e profissionais. Bruna oferecia conselhos. A comunicação era constante. As duas compartilhavam detalhes sobre suas vidas amorosas. Discutiam aspirações de carreira. Abordavam medos e inseguranças. Não havia segredos entre elas. O apartamento era percebido como um refúgio seguro. A porta de entrada do edifício tinha sistema de interfone e câmeras de segurança. A portaria funcionava 24 horas por dia. O ambiente interno do apartamento era considerado inviolável. A privacidade era um valor fundamental. A confiança mútua garantia essa privacidade. Nenhuma das duas imaginava qualquer ameaça vinda de dentro. Essa convivência durou quase 2 anos. A amizade se aprofundava a cada dia. O vínculo era comparado a uma relação familiar. Bruna era como uma irmã para Lia. Lia sentia-se completamente segura na presença de Bruna. A proximidade física e emocional era total. As duas planejavam o futuro, incluindo viagens e novas fases de suas carreiras. A vida no apartamento seguia seu curso. Nenhuma anomalia era detectada. A segurança parecia inabalável. A confiança entre elas não apresentava fissuras. O ano era 2025. Lia Campos havia alcançado um novo patamar em sua carreira profissional. Após um período de estágio, ela obteve uma vaga efetiva no escritório de advocacia. Esta conquista representava não apenas estabilidade financeira, mas também um passo importante em sua jornada pessoal. Lia estava pronta para uma nova fase. Com a efetivação, Lia começou a planejar morar sozinha. Ela desejava mais independência. Queria um espaço totalmente seu. Em 5 de maio de 2025, Lia comunicou a Bruna sua decisão. Ela expressou a intenção de buscar um apartamento próprio. A notícia foi dada no apartamento que as duas dividiam. Lia explicou seus planos de mudança.
Esta informação alterou a dinâmica da amizade. Bruna reagiu com uma mistura de surpresa e preocupação. Ela questionou os detalhes da mudança. Perguntou sobre a segurança do novo local. Bruna enfatizou a importância de Lia manter-se próxima. Ela sugeriu que Lia reconsiderasse. Vizinhos do prédio onde Lia e Bruna moravam observavam a relação das duas. Eles frequentemente viam Bruna como a figura mais madura. Bruna era percebida como protetora de Lia. Ela parecia sempre atenta ao bem-estar da amiga. Essa imagem de Bruna como protetora era comum entre os moradores. Ninguém desconfiava de qualquer intenção oculta. Bruna demonstrava um cuidado excessivo. Ela controlava as saídas de Lia, perguntava sobre a companhia, oferecia-se para resolver problemas menores. Esse comportamento era interpretado como carinho. Ninguém via um lado problemático. A preocupação de Bruna parecia genuína. Em retrospecto, essa percepção de proteção ganharia outro significado. A independência de Lia representava uma ameaça para Bruna. A ideia de Lia se afastar gerou uma tensão. Bruna não aceitava a perda de controle sobre a vida da amiga. Seus planos eram diferentes. A notícia da mudança de Lia acendeu uma semente de obsessão em Bruna. A relação de amizade começou a ser corroída. A confiança mútua estava prestes a ser testada. A nova fase de Lia não seria acompanhada por Bruna da forma esperada. O dia 18 de maio de 2025 representou uma ruptura. Lia Campos seguia sua rotina no apartamento. Ela estava na sala. Seus olhos focaram no relógio de parede. Algo parecia errado. Um pequeno ponto preto se destacava na superfície. Não era parte do design do objeto. Lia se aproximou para observar melhor. A curiosidade inicial deu lugar à estranheza. O ponto era uma lente. Uma câmera minúscula estava embutida no relógio. A descoberta foi imediata. Era um dispositivo de gravação. Ele filmava o ambiente sem autorização. A câmera estava posicionada em um local central. Capturava a sala, o corredor e parte da cozinha. Lia sentiu um choque. A privacidade de seu próprio lar havia sido violada. A segurança que ela sentia no apartamento desapareceu. A mente de Lia processou a informação. Quem instalaria uma câmera ali? Apenas 2 pessoas tinham acesso constante ao apartamento: Lia e Bruna. A suspeita recaiu sobre a melhor amiga. Bruna Teles era a colega de apartamento. Ela dividia as chaves e as senhas. A confiança mútua era a base da convivência. Agora, essa base estava abalada. A lente do relógio não apenas gravava imagens, ela revelava uma profunda traição. A pessoa que dormia no quarto ao lado de Lia era a responsável. A amiga em quem Lia depositava toda a confiança era a vigilante secreta. As confidências, os momentos de lazer, as rotinas compartilhadas, tudo havia sido registrado. Tudo havia sido observado em segredo. A quebra de confiança era total. A amizade de anos foi dilacerada em instantes. Lia confrontava uma realidade brutal. Seu espaço mais íntimo não era mais seguro. Sua vida privada não existia mais. A lente do relógio era a prova irrefutável de uma violação. A revelação da câmera escondida marcou o fim da inocência. A confiança de Lia em Bruna estava destruída. Os fatos eram claros. Aquele pequeno ponto preto expôs uma traição. Ele mudaria o curso da vida de Lia para sempre. Em 18 de maio de 2025, após a descoberta da câmera oculta no relógio da sala, Lia Campos confrontou Bruna Teles. A confrontação ocorreu no apartamento que as duas dividiam. Lia segurava o relógio. Ela apontou para a pequena lente. Lia exigiu de Bruna uma explicação imediata para a presença do dispositivo. O diálogo inicial foi marcado por perguntas diretas de Lia. Lia questionou Bruna sobre a instalação da câmera. Ela perguntou há quanto tempo o equipamento estava ali. Lia buscou entender a motivação por trás da vigilância secreta. Bruna reagiu com uma negação categórica. Ela afirmou não ter conhecimento algum sobre o aparelho. Bruna tentou afastar qualquer responsabilidade. Ela sugeriu que o dispositivo poderia ter sido deixado por um prestador de serviços. Bruna aventou a possibilidade de ser um presente defeituoso ou um engano.
Ela tentou minimizar a gravidade da situação. Bruna classificou a descoberta como um mal-entendido. Lia não aceitou as justificativas. Ela lembrou a Bruna que apenas as duas tinham acesso irrestrito ao apartamento. As chaves eram compartilhadas. As senhas eram mútuas. Ninguém mais entrava no imóvel sem o conhecimento de ambas. A relação de confiança entre as duas amigas foi irreparavelmente quebrada naquele momento. Lia declarou sua intenção de reportar a violação de privacidade às autoridades policiais. Bruna demonstrou um comportamento visivelmente nervoso. Sua voz alterou-se. Ela gesticulava de forma agitada. A discussão entre as duas se intensificou. O conflito verbal durou por um período indeterminado da noite. A última comunicação conhecida de Lia Campos ocorreu na noite de 18 de maio de 2025. Após a confrontação com Bruna, Lia desapareceu. Ela não foi mais vista em seu apartamento. Seus pertences pessoais, incluindo documentos e joias, foram encontrados no local. A data oficial do sumiço de Lia foi registrada como 19 de maio de 2025. Os primeiros sinais de que algo estava errado surgiram rapidamente na manhã do dia 19 de maio. Mônica, irmã de Lia, tentou contato telefônico. Ela ligou para o celular de Lia diversas vezes. Todas as chamadas caíram na caixa postal. Mônica enviou mensagens de texto pelo aplicativo de mensagens. As mensagens foram entregues, mas não foram lidas. Nenhuma resposta foi recebida. A ausência de retorno era extremamente atípica. Lia mantinha um contato diário e constante com sua irmã. No mesmo dia, Isis, colega de trabalho de Lia no escritório de advocacia, também notou sua ausência. Lia não compareceu ao expediente. Ela não havia avisado sobre qualquer impedimento. Isis tentou ligar para o telefone de Lia. Não houve sucesso. Isis enviou e-mails para o endereço corporativo de Lia. Nenhuma resposta foi obtida. A falta de Lia no trabalho era incomum. Lia era conhecida por sua pontualidade, dedicação e profissionalismo. Diante da falha em contatar Lia, Mônica ligou para Bruna. Ela perguntou sobre o paradeiro da irmã. Bruna informou que Lia havia saído do apartamento na noite anterior. Bruna disse que Lia não havia retornado ao imóvel. Ela expressou preocupação com a ausência de Lia. Mônica considerou a resposta de Bruna vaga e pouco convincente. Isis também contatou Bruna, buscando informações. Bruna reiterou a mesma versão dos fatos, sem adicionar novos detalhes. A ausência prolongada e inexplicável de Lia gerou crescente apreensão. Mônica e Isis uniram esforços para localizar a amiga. Elas contataram outros amigos em comum e parentes. Ninguém tinha notícias de Lia. Os telefones de Lia permaneceram desligados ou fora de área durante todo o dia 19 de maio. A família de Lia manifestou grande preocupação. A situação evoluía de uma simples falta de comunicação para um caso de desaparecimento. A família de Lia decidiu formalizar a situação. Mônica, como parente mais próxima, alertou as autoridades. O desaparecimento de Lia Campos foi oficialmente comunicado à Polícia Civil. O boletim de ocorrência foi registrado em 19 de maio de 2025. A investigação foi iniciada com base neste registro. A confrontação sobre as câmeras, ocorrida na noite anterior, tornou-se um elemento central para os investigadores. O silêncio que se seguiu à discussão entre as amigas era um fato inquietante. Ele apontava para uma possível conexão entre a descoberta da câmera e o sumiço de Lia. A polícia inicialmente tratou o caso com cautela, mas a insistência da família e as circunstâncias levantaram bandeiras vermelhas. A preocupação de Mônica se intensificou. Ela formalizou o desaparecimento de Lia Campos. O boletim de ocorrência foi registrado na Polícia Civil. O detetive Nathan Lopes foi designado para o caso. Lopes iniciou a investigação. Inicialmente, a polícia tratou o sumiço com cautela. A situação foi enquadrada como uma briga entre amigas. A hipótese de afastamento voluntário foi considerada. Lia e Bruna eram conhecidas por discussões pontuais. Essa informação influenciou a percepção inicial. As autoridades subestimaram a gravidade do incidente. Bruna Teles participou ativamente das buscas por Lia. Ela visitou a delegacia,
Ofereceu-se para ajudar na divulgação. Bruna conversou com vizinhos e amigos. Demonstrava preocupação constante. Questionava a polícia sobre o andamento das investigações. Sua postura era de uma amiga aflita. Ela fornecia informações que corroboravam a versão de uma briga e um possível afastamento. Mônica, irmã de Lia, expressou sua insatisfação. Ela acreditava que a polícia não estava dando a devida atenção. Mônica insistia na gravidade do caso. Ela mencionava a descoberta da câmera, alertava sobre a confrontação entre Lia e Bruna. Esses fatos eram cruciais para Mônica. A polícia, no entanto, mantinha a linha inicial. O detetive Nathan Lopes, apesar da postura inicial, começou a notar inconsistências. A ausência prolongada de Lia era incomum. A falta de contato com a família e o trabalho levantava suspeitas. A versão de Bruna sobre os eventos da noite do dia 18 de maio apresentava lacunas. A investigação prosseguia lentamente. A polícia solicitava informações adicionais. Bruna continuava a colaborar. Sua colaboração era superficial. Ela não revelava detalhes importantes. A verdade sobre o que realmente aconteceu permanecia oculta. Bruna agia como uma aliada. Seus atos ocultavam uma realidade diferente. A polícia ainda não tinha todas as peças do quebra-cabeça. O detetive Nathan Lopes reavaliou o caso de Lia Campos. A hipótese inicial de afastamento voluntário foi descartada. A insistência de Mônica, irmã de Lia, e as inconsistências nos depoimentos de Bruna Telles foram decisivas. O sumiço de Lia passou a ser tratado como um caso grave de desaparecimento, com suspeita de envolvimento criminal. A equipe de investigação intensificou os esforços. O foco da investigação direcionou-se para o apartamento que Lia e Bruna dividiam. Este local era considerado a cena primária. Um mandado de busca e apreensão foi solicitado e expedido pela Justiça. A equipe de perícia técnica da Polícia Civil foi acionada. Eles se deslocaram para o endereço. O objetivo era coletar qualquer evidência física ou digital que pudesse esclarecer o destino de Lia. O roteador de internet do apartamento foi um dos primeiros itens a ser examinado. Roteadores são dispositivos que gerenciam o tráfego de rede. Eles registram logs de conexão. Estes logs contêm informações sobre os dispositivos que acessaram a rede. Eles também registram os serviços e endereços externos visitados. A equipe de perícia iniciou a extração desses dados. O processo exigiu equipamentos especializados e software forense. A análise dos logs do roteador revelou um padrão de uso específico. Diversos endereços de IP foram identificados. Um deles, em particular, chamou a atenção dos peritos. Este endereço IP estava associado a acessos frequentes a um serviço de monitoramento. Ele era diferente dos padrões de navegação habituais de Lia ou Bruna. O endereço IP foi rastreado. A investigação confirmou que ele pertencia a dispositivos registrados em nome de Bruna Telles. Isso estabeleceu uma conexão direta e irrefutável. Bruna estava acessando a rede do apartamento para fins específicos. Esta descoberta gerou um novo direcionamento para a investigação. Os logs detalharam os acessos do IP de Bruna. Eles apontavam para um aplicativo específico, CamCloud. Este aplicativo é amplamente conhecido por gerenciar câmeras de segurança remotamente. Ele permite a visualização e gravação de imagens. A detecção do CamCloud nos logs de Bruna era uma evidência crucial. Ela indicava que Bruna estava operando câmeras escondidas no apartamento. Com esta informação, a busca por dispositivos de gravação foi intensificada. A equipe de perícia realizou uma varredura minuciosa em todo o apartamento. Eles utilizaram detectores de sinais e inspeção visual detalhada. O relógio de parede na sala, onde Lia havia encontrado a primeira câmera, foi novamente examinado. A pequena lente foi confirmada. A varredura revelou a presença de outras câmeras. Elas estavam estrategicamente disfarçadas em objetos comuns do cotidiano. Uma foi encontrada em um detector de fumaça falso no corredor. Outra estava em um carregador de celular na cozinha. Um pequeno sensor de movimento no quarto de Lia também abrigava uma lente.
Todos os dispositivos de gravação foram cuidadosamente removidos. Cada câmera continha um cartão de memória microSD. Estes cartões eram a fonte principal das gravações. Os microSDs foram extraídos com precisão. Eles foram imediatamente lacrados em envelopes de evidência. Cada envelope foi catalogado com informações de data, hora e local de apreensão. A cadeia de custódia foi rigorosamente seguida. Isso garantia a integridade e autenticidade das provas digitais. A apreensão dos microSDs marcou uma reviravolta no caso. As provas digitais transformaram a investigação. Bruna Telles, antes uma amiga preocupada, tornou-se a principal suspeita. A polícia agora tinha evidências concretas de vigilância ilegal. A quebra de confiança entre as amigas era um fato confirmado. O caso de desaparecimento de Lia Campos evoluía para um provável cenário de crime premeditado. Os próximos passos seriam a análise forense do conteúdo dos cartões de memória. A equipe de perícia iniciou a análise dos cartões microSD apreendidos. Os dados extraídos revelaram uma vasta quantidade de vídeos. As gravações mostravam a rotina diária de Lia Campos no apartamento. As imagens cobriam diferentes cômodos, em diversos horários. Lia era filmada em momentos de privacidade. Ela não tinha conhecimento da vigilância. Em uma das gravações, um frame específico chamou a atenção dos investigadores. A imagem mostrava um frasco. O frasco foi identificado como um sedativo. A perícia confirmou a substância. O sedativo estava visível em um momento próximo ao sumiço de Lia. Os metadados dos arquivos de vídeo foram examinados. Metadados são informações sobre os arquivos, como data, hora e modificações. A análise revelou que alguns vídeos foram editados. As edições ocorreram na madrugada de 19 de maio de 2025. Esta era a data oficial do sumiço de Lia. A presença de edições indicava manipulação dos arquivos. Ela conectava Bruna Telles diretamente ao incidente. A investigação também acessou registros de comunicação entre Bruna e Lia. Prints de mensagens foram encontrados. As mensagens eram enviadas por Bruna para Lia. O conteúdo demonstrava um padrão de controle. Bruna questionava as atividades de Lia. Ela exigia explicações sobre seus horários. Bruna expressava desaprovação sobre as novas amizades de Lia. Ela tentava influenciar as decisões pessoais e profissionais da amiga. Essas evidências elucidaram a motivação de Bruna. Bruna Telles nutria uma obsessão por Lia. Ela não aceitava a independência da amiga. Lia planejava morar sozinha. Esta decisão de Lia representava uma perda de controle para Bruna. Bruna desejava manter Lia próxima. Ela queria Lia sob controle. A vigilância secreta era um meio para esse fim. O falso cuidado de Bruna era uma fachada. A quebra de confiança se transformou em uma manifestação de controle. Os fatos indicavam um plano. Os atos de Bruna eram premeditados. Com as evidências digitais acumuladas, a investigação focou em Bruna Telles. A polícia obteve um mandado de busca. O veículo de Bruna foi vistoriado. Os detetives procuraram por vestígios. A equipe de perícia aplicou luminol no porta-malas. Luminol detecta resíduos de sangue. A reação foi positiva. Manchas de sangue foram identificadas. A perícia coletou amostras. Fibras têxteis foram encontradas no porta-malas. Estas fibras eram semelhantes ao tapete da sala do apartamento de Lia e Bruna. Análises laboratoriais confirmaram a compatibilidade. As fibras conectavam o veículo de Bruna ao local do crime. Outras evidências físicas foram apreendidas. As provas digitais e físicas eram esmagadoras. Elas apontavam para o envolvimento de Bruna. Em 23 de maio de 2025, Bruna Telles foi presa. A prisão ocorreu após a perícia dos logs do roteador. As evidências do microSD também contribuíram. Bruna foi detida sob suspeita de envolvimento no desaparecimento de Lia Campos. A investigação prosseguia. Bruna Telles foi confrontada com as evidências. As provas eram irrefutáveis. Bruna confessou o crime. Ela admitiu a ocultação do corpo de Lia Campos. Bruna indicou a localização.
O corpo foi encontrado em uma área de mata. A perícia confirmou a identidade de Lia. Exames toxicológicos foram realizados. Os resultados apontaram a presença de sedativo no sangue da vítima. O sedativo correspondia ao frasco visto em uma das gravações. A investigação confirmou o uso da substância para incapacitar Lia. A quebra de confiança entre as amigas resultou em uma tragédia. O crime foi premeditado. A motivação de Bruna era a obsessão. Ela desejava controle sobre a vida de Lia. Bruna não aceitava a independência da amiga. Os planos de Lia para morar sozinha desencadearam a ação final de Bruna. A vigilância secreta era um meio para manter Lia sob controle. A confissão de Bruna confirmou a premeditação do ato. A verdade sobre o destino de Lia Campos foi esclarecida. Bruna Telles planejou a morte de Lia. O falso cuidado se revelou um plano fatal. Bruna Telles foi julgada. O processo judicial ocorreu publicamente. As evidências apresentadas foram irrefutáveis. Os logs do roteador de internet foram cruciais. Eles demonstraram o acesso de Bruna às câmeras. Os vídeos das câmeras escondidas serviram como prova material. Um frame específico mostrou o frasco de sedativo. Metadados de arquivos de vídeo indicaram edições na madrugada do sumiço. O luminol no porta-malas do veículo de Bruna deu positivo para sangue. Fibras do tapete do apartamento foram encontradas em seu carro. A confissão de Bruna, após ser confrontada com as provas, reforçou o conjunto probatório. O veredito foi proferido. Bruna Telles foi condenada por feminicídio. A pena foi estabelecida de acordo com a legislação. A decisão judicial encerrou o ciclo legal do caso. A justiça foi feita em nome de Lia Campos. A comunidade reagiu à condenação. O prédio onde Lia e Bruna moravam organizou uma vigília. Moradores se reuniram para uma homenagem a Lia. Velas foram acesas. Cartazes com a foto de Lia foram exibidos. O evento simbolizou a dor coletiva. Ele demonstrou solidariedade à família de Lia. O caso de Lia Campos teve repercussão nacional. Ele expôs uma série de vulnerabilidades. A privacidade em moradias compartilhadas foi amplamente questionada. A confiança entre amigos foi analisada profundamente. O falso cuidado de Bruna revelou-se uma fachada. Ele ocultava uma obsessão perigosa. Essa obsessão culminou em tragédia. A vigilância íntima tornou-se um tema de debate público. O consentimento em gravações foi discutido amplamente. A legislação sobre o uso de câmeras ocultas foi revista em alguns estados. Campanhas de conscientização foram lançadas. Elas alertavam sobre os perigos da invasão de privacidade. A segurança em ambientes compartilhados foi reforçada. Novas diretrizes foram propostas para contratos de aluguel. A importância de verificar o histórico de coabitantes foi destacada. O caso de Lia Campos serviu como um alerta. Ele mostrou que a ameaça pode vir de onde menos se espera, de quem se confia plenamente. A pergunta central do documentário persiste. Quem te vigia quando você confia as chaves? Este questionamento ressoa. Ele alerta sobre os perigos da obsessão e do controle. A história de Lia Campos é um lembrete. Ela destaca a importância da vigilância, não apenas contra estranhos, mas também contra a quebra de confiança. Este documentário analisou os fatos. Ele apresentou as evidências da investigação policial. A cronologia dos eventos foi detalhada. A verdade sobre o mal entre nós foi revelada. Se você valoriza este tipo de conteúdo investigativo, comente de onde você nos assiste. Sua participação é importante para nós. Inscreva-se em nosso canal. Acompanhe nossos vídeos diários sobre crimes reais.